Se é um homem com mais de 50 anos e ainda bebe água simples todos os dias, a pensar que isso o mantém saudável, pode estar a cometer um dos maiores erros da sua vida. Porque depois dos 50, esse copo de água límpida e de aparência inocente pode, na verdade, estar a abrandar o seu fluxo sanguíneo, a drenar a sua energia e a enfraquecer silenciosamente o seu órgão mais vital, o seu coração e, sim, até a sua masculinidade. Sei que sou chocante, mas fique comigo, porque o que estou prestes a partilhar pode mudar para sempre a sua forma de pensar sobre a hidratação. Sou a Dra. Sofia Almeida, uma urologista e especialista em saúde masculina com mais de 30 anos de experiência a ajudar homens a restaurar a sua vitalidade, confiança e desempenho. Trabalhei com milhares de homens que pensavam que estavam a fazer tudo certo, a comer de forma saudável, a fazer exercício, a beber muita água e mesmo assim continuavam a lutar contra a fadiga, a má circulação e a força em declínio. Aqui está a verdade que ninguém lhe conta. Depois dos 50, o seu corpo não absorve a água como antigamente e ele pode beber toda a água que quiser, mas se as suas células não a conseguirem usar corretamente, não se está a hidratar. Está apenas a passar ela pelo corpo. É por isso que tanto os homens mais velhos se sentem cansados, com o pensamento nublado e fracos, mesmo estando hidratados. Mas aqui está a boa notícia. Ao adicionar apenas um mineral simples ao seu copo de água diário, pode reativar o seu fluxo sanguíneo, recarregar a sua energia e trazer de volta o tipo de circulação e resistência que tinha há décadas. Nos próximos minutos, vou mostrar-lhe exatamente que mineral é este e porque é que esta pequena adição à sua água matinal pode fazer todo o seu corpo sentir-se 20 anos mais novo, mesmo aos 70. Fique comigo! Antes de começarmos, certifique-se de que clica no botão de subscrever e ativa o sino de notificações para nunca mais perder outra dica de saúde com base científica, concebida especialmente para homens com mais de 50 anos. E se este tópico sobre melhorar o seu fluxo sanguíneo e vitalidade ressoa consigo, escrevam-me nos comentários. Se não, escreva 0 e diga-me como posso tornar o próximo vídeo ainda mais útil para si. Agora que compreende porque é que a água simples pode estar a atrasá-lo, vamos aprofundar o que realmente acontece dentro do seu corpo depois dos 50. Porque antes de poder resolver o problema, precisa de ver a verdade oculta sobre como o envelhecimento muda silenciosamente a forma como o seu corpo usa e absorve a água. Secção 1. O problema oculto da água simples depois dos 50. Quando eu estava nos meus 40 anos, costumava acreditar que a água era a coisa mais simples e perfeita que podia dar ao meu corpo. Enchia a minha garrafa, bebia ao longo do dia e pensava que estava a fazer tudo certo. Mas algo estranho aconteceu à medida que fui envelhecendo. Eu bebia mais água do que nunca. No entanto, sentia-me constantemente cansada, os meus músculos ficavam com câimbras mais facilmente. A minha concentração desvanecia-se mais depressa. E quando comecei a ver o mesmo padrão nos meus pacientes, soube que algo mais profundo se passava. A verdade é que, depois dos 50 anos, a sua relação com a água muda completamente. O seu corpo já não é a mesma máquina eficiente que era antes. Os rins que antes equilibravam cada gota começam a perder precisão. O trato digestivo que absorvia nutrientes sem esforço começa a abrandar. Até a sensação de sede diminui, por isso não sente tanta sede, mesmo quando o seu corpo precisa desesperadamente de hidratação. Pior ainda, a água que bebe já não penetra nas suas células como antigamente, entra, sai, mas não fica onde é mais necessária. Aqui está a parte que a maioria dos homens não percebe. A água simples, por si só, não consegue hidratá-lo a nível celular depois dos 50. Isso acontece porque lhe falta algo essencial, os minerais que transportam uma carga elétrica. Sem esses minerais, a sua água é como um carro sem uma vela de ignição. Está lá, mas não consegue gerar energia. A água que bebe hidrata a superfície, mas não as células que alimentam os seus músculos, o seu cérebro e os seus vasos sanguíneos. Imagine tentar regar uma esponja seca, deita água e mais água, mas em vez de absorver água, escorre. É isso que está a acontecer dentro do seu corpo quando bebe água simples depois dos 50. O equilíbrio de eletrólitos, magnésio, sódio, potássio mudou, está a perder mais através da urina e do suor, mas não está a repor o suficiente. Por isso, mesmo quando pensa que está hidratado, as suas células estão silenciosamente desidratadas, estão a clamar por aquela carga elétrica que lhes permite comunicar, contrair e transportar nutrientes. Esta desidratação silenciosa pode manifestar-se de formas subtis, mas poderosas.
pode sentir-se um pouco mais lento depois da sua caminhada, notar que as suas mãos e pés estão mais frios ou perceber que as suas ereções não são tão fortes ou frequentes. Isso não é apenas envelhecimento, são as suas células a implorar por uma melhor hidratação. Os seus vasos sanguíneos dependem destes minerais carregados para relaxar e expandir, mas sem eles, enrijecem, o fluxo abranda, o seu coração trabalha mais, a sua energia desvanece. E é por isso que os homens com mais de 50 anos já não podem depender apenas da água, precisa de devolver à sua água o seu poder, da mesma forma que antes dava ao seu corpo combustível e força nos seus anos mais jovens. Hidratação não é apenas sobre volume, é sobre função. É sobre criar o tipo de ambiente interno que permite que as suas células prosperem novamente. Agora, pode estar a perguntar-se se a água simples não é suficiente, o que exatamente deve adicionar a ela, porque há um mineral em particular que atua como um interruptor natural, reativando a sua circulação e ajudando as suas artérias a relaxar e expandir como faziam há décadas, e é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Secção 2. A ciência da hidratação elétrica. Lembro-me de uma manhã em que um paciente na casa dos 60 anos estava sentado no meu consultório a segurar uma garrafa de água. Ele parecia frustrado. Drá, disse ele, bebo 3 litros de água todos os dias, mas ainda me sinto cansado e lento. O que se passa? As suas análises ao sangue não mostravam nada de alarmante, mas quando olhei mais a fundo, a resposta era clara. Ao corpo dele não faltava água, faltava-lhe eletricidade. E essa é a chave oculta para entender o que eu chamo de hidratação elétrica. Veja bem, o seu corpo não é apenas uma coleção de órgãos e tecidos, é um circuito elétrico vivo. Cada batimento cardíaco, cada sinal nervoso, cada contração muscular, incluindo aquelas que controlam o fluxo sanguíneo e a função sexual, depende do fluxo suave de impulsos elétricos através das suas células. Estes impulsos são transportados por pequenas partículas carregadas conhecidas como eletrólitos, magnésio, sódio, potássio e cálcio. Sem eles, a água é como um telemóvel sem bateria. Pode despejar toda a água que quiser no seu sistema, mas se a corrente não estiver a fluir, nada funciona como deveria. Nos seus 20 e 30 anos, as suas células estavam totalmente carregadas. A comunicação entre o seu cérebro, coração e vasos sanguíneos era nítida e sem esforço. Mas depois dos 50, esse equilíbrio elétrico começa a desvanecer-se, começa a perder mais minerais através do suor, da urina e até de certos medicamentos. As células que antes vibravam com energia agora lutam para comunicar. Os seus músculos sentem-se mais pesados, a sua pressão arterial flutua e a sua circulação perde o ritmo. É por isso que a água simples às vezes pode fazê-lo sentir-se inchado, mas não energizado, porque hidrata o espaço à volta das suas células, não dentro delas. Quando o seu corpo carece de eletrólitos, é como tentar enviar um sinal através de um fio desgastado. A corrente enfraquece, a mensagem fica distorcida e os sistemas do seu corpo começam a falhar. Os seus nervos não transmitem claramente, o seu coração bate mais forte, mas com menos eficiência, os seus vasos sanguíneos esquecem-se de como relaxar e abrir. Esta falha elétrica é uma das razões silenciosas pelas quais os homens com mais de 50 anos começam a sentir má circulação, fadiga e menor resistência. Mas é aqui que as coisas se tornam emocionantes, porque pode corrigir isto adicionando os minerais certos à sua água, que não apenas hidrata o seu corpo, recarrega-o, restaura a conexão elétrica que alimenta cada célula, cada músculo, cada batimento cardíaco. É a diferença entre uma lâmpada a piscar e uma que volta a brilhar intensamente. E quando isto acontece, algo notável se segue. A sua energia aumenta, o seu pensamento clareia e o seu sangue começa a fluir como há anos. Essa é a beleza da hidratação elétrica. É simples, poderosa e transformadora. A maioria das pessoas ignora, mas ela guarda o segredo para se sentir verdadeiramente vivo novamente. E se está a perguntar-se qual o mineral que desempenha o papel mais importante em recarregar este sistema, aquele que literalmente diz aos seus vasos sanguíneos para relaxarem e se abrirem completamente,
A resposta vem a seguir e pode surpreender LEO. Secção 3, o mineral número 1 que todo homem com mais de 50 anos precisa, magnésio. Quando penso nas centenas de homens que tratei ao longo dos anos, um padrão destaca-se sempre, a todos eles falta magnésio. É uma das deficiências mais comuns e mais negligenciadas que vejo, especialmente em homens com mais de 50 anos. E vou ser honesta consigo, quando comecei a praticar medicina, não percebia o quão poderoso este mineral realmente era. Mas quanto mais o estudava, mais comecei a ver o magnésio como o guardião silencioso da vitalidade, o mineral que mantém o seu corpo relaxado, o seu coração estável e o seu sangue a fluir livremente. Lembro-me de um paciente em particular, o SR, António, um bombeiro reformado, forte, disciplinado e determinado. Ele veio ter comigo porque estava farto de se sentir 10 anos mais velho do que a sua idade. Ele disse-me: Drá, estou a fazer tudo certo, como de forma saudável, faço exercício, bebo água, mas ainda me sinto tenso o tempo todo. Os meus músculos estão rígidos e parece que não consigo relaxar, nem mesmo no quarto. A sua pressão arterial estava a subir, o seu sono era superficial e ele tinha perdido aquela sensação de força, calma que outrora tivera. O problema não era o seu esforço, era o seu magnésio. O magnésio é o que eu chamo o mineral do relaxamento. É responsável por mais de 300 reações bioquímicas no corpo. E uma das suas tarefas mais importantes é ajudar os seus músculos lisos, aqueles que revestem as suas artérias, a relaxar. Quando esses músculos não conseguem relaxar, os seus vasos sanguíneos permanecem contraídos. É como tentar conduzir com os travões acionados. Pode pressionar o acelerador com mais força, mas nunca alcançará a velocidade máxima. Esta tensão, chamada vasoconstrição, é o que reduz o fluxo sanguíneo, aumenta a pressão arterial e limita a circulação para áreas que mais dependem dela, incluindo o pénis. Quando repõe o magnésio, é como virar um interruptor. As suas artérias abrem-se, a sua pressão arterial diminui e o seu corpo finalmente expira. O sangue flui mais livremente, o oxigênio move-se eficientemente e de repente as suas células começam a comunicar novamente. É por isso que muitos homens que começam a adicionar magnésio à sua rotina diária notam que dormem mais profundamente, acordam mais descansados e até experimentam ereções mais fortes e duradouras, porque todo o sistema vascular começa a relaxar e a funcionar como foi concebido para o fazer. Infelizmente, a maioria dos homens hoje em dia tem deficiência de magnésio. O solo moderno está esgotado, os alimentos processados removem-no e até o stress queima as suas reservas. Quando chega aos 60 anos, as reservas de magnésio do seu corpo são muitas vezes metade do que eram na sua juventude. Mas a solução é simples: adicione magnésio de volta à sua água. Escolha uma forma que se absorva facilmente, como citrato de magnésio ou glicinato. Apenas meia colher de chá de magnésio em pó num copo de água todas as manhãs pode acalmar o seu sistema nervoso, melhorar o seu humor e despertar aquela energia profunda e constante que vem de uma circulação equilibrada. Isto não é um estimulante, é uma restauração, é o seu corpo a lembrar-se de como funcionar como antes. E assim que as suas artérias começam a relaxar, o seu sangue flui com uma força e um ritmo que se sentem inconfundivelmente jovens. Mas o magnésio não é o único mineral que precisa para obter este efeito completo. Há outro que a maioria das pessoas tem entendido mal há décadas, um mineral que foi rotulado como o vilão, mas quando usado corretamente é um dos maiores aliados de hidratação que o seu corpo poderia ter. Vamos falar sobre isso a seguir. Secção 4. Sódio, o herói incompreendido. Durante anos disseram-nos que o sódio é o vilão, o assassino silencioso por trás de ataques cardíacos, pressão alta e tornozelos inchados. Eu também costumava alertar os pacientes sobre o sal, era o conselho padrão: reduza o sal e o seu coração, agradecer-lhe mas à medida que via cada vez mais homens com mais de 50 anos a entrarem no meu consultório, a sentirem-se cansados, tontos e fracos, apesar de fazerem tudo certo, comecei a perceber que algo não batia certo. Muitos deles tinham, na verdade, ido longe demais. Tinham removido o sódio quase completamente das suas dietas e os seus corpos estavam a pagar o preço. Um dos meus pacientes, o SR José, um piloto reformado de 67 anos, veio ter comigo a queixar-se de fadiga constante. Ele era o tipo de homem que se orgulhava da sua disciplina. Aveia ao pequeno almoço, sem comida processada,
sem sal extra, galões de água todos os dias. Mas apesar de todo esse esforço, ele sentia-se tonto, lento e esgotado de energia. A sua pressão arterial estava mais baixa do que o normal, os seus músculos tinham queimbras à noite e ele disse que o seu coração às vezes parecia estar a palpitar. Quando analisei a sua dieta, percebi instantaneamente ele não estava a ingerir sódio suficiente. Aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. O sódio não é o inimigo, é o guardião. Ele controla como a água entra e sai das suas células sem o suficiente. O seu corpo não consegue reter a água que bebe. Acaba por beber e beber, mas as suas células permanecem secas, como deitar água num balde cheio de furos. Níveis adequados de sódio ajudam a manter o equilíbrio perfeito entre o fluido dentro e fora das suas células, garantindo que o seu volume sanguíneo se mantém forte e a sua circulação eficiente. Mas nem todo o sódio é criado da mesma forma. O sal de mesa refinado e branqueado, encontrado na maioria dos alimentos processados, é despojado de todos os oligoelementos que o tornavam saudável. É apenas cloreto de sódio puro, agressivo, desidratante e inflamatório. A chave é usar sal não refinado, sal marinho ou sal rosa dos Himalaias, que contém mais de 80 oligoelementos diferentes que trabalham juntos para apoiar a hidratação e o equilíbrio. Apenas uma pitada deste sal natural no seu copo de água matinal pode fazer uma diferença profunda. Dá às suas células a carga de que precisam para realmente usar a água que bebe, mantendo-o hidratado de dentro para fora. Quando os seus níveis de sódio são restaurados, algo notável acontece. A sua energia estabiliza, a sua mente fica mais aguçada e o seu coração bate com mais facilidade. Deixa de sentir que está constantemente a correr atrás da hidratação, porque o seu corpo finalmente sabe como reter ela é. Até a sua circulação melhora, as suas mãos sentem-se mais quentes, os seus músculos mais soltos e essa sensação de vitalidade regressa. O sódio não ajuda apenas o seu coração, ajuda os seus vasos sanguíneos a permanecerem flexíveis e responsivos. E quando combinado com o magnésio, cria uma sinergia que permite ao seu corpo prosperar verdadeiramente. Ainda assim, há mais um mineral que completa esta equação. Um parceiro silencioso do sódio que mantém tudo em perfeito ritmo, desde o seu batimento cardíaco à sua pressão arterial, é aquele que mantém o equilíbrio. E sem ele, até o melhor plano de hidratação pode desmoronar-se. Vamos falar sobre isso a seguir. Secção 5. Potássio, o equilibrador. Quando comecei a falar com os meus pacientes mais velhos sobre o potássio, a maioria deles ficava intrigada. Não é esse o mineral da banana? Perguntavam eles a rir. E eu sorria porque sim, as bananas são ricas em potássio, mas este mineral é muito mais do que um facto sobre frutas. É uma das chaves mais importantes, mas mais negligenciadas, para a circulação, energia e ritmo cardíaco após os 50 anos. Se o sódio é o guardião que permite que a água entre nas suas células, então o potássio é o equilibrador que mantém tudo a funcionar em perfeita harmonia lá dentro. Sem o suficiente, todo o seu sistema elétrico começa a falhar. Nunca me esquecerei do S.O. Roberto, um engenheiro reformado de 72 anos que veio ver-me há alguns anos. Ele era meticuloso com a sua saúde. Tomava as suas vitaminas, limitava o sal, mantinha-se ativo e seguia todas as diretrizes que encontrava online. No entanto, apesar de toda essa disciplina, ele queixava-se constantemente de fadiga, fraqueza muscular e estranhas sensações de palpitação no peito. Sinto que o meu coração às vezes falha uma batida, disse ele em voz baixa. A sua pressão arterial era inconsistente, às vezes alta, às vezes baixa, e os seus testes de circulação mostravam sinais de ligeira rigidez nas suas artérias. Depois de analisar a sua dieta, o problema tornou-se claro. Ele tinha uma grave deficiência de potássio. À medida que envelhecemos, a perda de potássio torna-se mais comum. Parte dela vem do envelhecimento natural, parte de medicamentos como diuréticos e fármacos para a pressão arterial, até o excesso de cafeína ou suor pode esgotá-lo. Mas o problema maior é a dieta moderna em si. Os alimentos processados estão carregados de sódio, mas despojados de potássio. O equilíbrio entre estes dois minerais determina quão bem os seus vasos sanguíneos relaxam, como os seus nervos disparam e como os seus músculos, incluindo o seu coração, se contraem. Pouco potássio e o sódio domina, contraindo os seus vasos e elevando a sua pressão arterial. Potássio suficiente e tudo se acalma, estabiliza e flui. O potássio é como o maestro silencioso da sua orquestra interna. Ele garante que cada batida do seu coração e cada pulso das suas artérias aconteçam em perfeito ritmo.
Ajuda os seus vasos sanguíneos a permanecerem flexíveis e responsivos, prevenindo o tipo de rigidez que leva à fadiga e à má circulação. Quando tem pouco potássio, pode notar pistas subtis, câimbras musculares, batimento cardíaco irregular ou aquela sensação familiar de lentidão que se instala mesmo quando está bem hidratado. Estes são sinais precoces de que o seu equilíbrio está desajustado. Repor o potássio não requer nada extremo. Pode ser tão simples como adicionar mais alimentos integrais e não processados às suas refeições. Abacates, vegetais de folhas verdes, feijão, laranjas e sim, até uma banana de vez em quando. Mas para muitos homens, especialmente aqueles que suam com frequência ou tomam medicamentos que esgotam eletrólitos, isso pode não ser suficiente. Nesses casos, recomendo adicionar uma pequena dose de cloreto de potássio em pó ou uma mistura de eletrólitos que contenha potássio, magnésio e oligoelementos. Misture meia medida na sua água após a atividade física ou uma vez por dia se sentir esgotado. O objetivo não é inundar o seu sistema, é restaurar o equilíbrio. E quando esse equilíbrio regressa, os efeitos são inegáveis. A sua pressão arterial estabiliza, os seus músculos sentem-se mais fortes, o seu batimento cardíaco torna-se suave e confiante e recupera aquela sensação tranquila de energia que o faz querer mover-se novamente. Até o seu humor melhora, porque níveis adequados de potássio acalmam o sistema nervoso, reduzindo a tensão de dentro para fora. O potássio não funciona isoladamente. Faz parte da intrincada rede elétrica que mantém o seu corpo vivo, equilibrando-se constantemente com o sódio e trabalhando em parceria com o magnésio para apoiar uma circulação saudável. Quando esses três estão em sincronia, consegue senti-lo. O seu corpo vibra com energia novamente. Mas há mais um mineral que traz uma dimensão totalmente diferente a esta história. Não afeta apenas o seu fluxo sanguíneo. Acende a sua motivação, a sua força e o seu próprio sentido de masculinidade. É o mineral da vitalidade. E para homens com mais de 50 anos é absolutamente essencial. Vamos explorar isso a seguir. Secção 6. Zinco, o mineral da vitalidade. Sempre que falo sobre zinco, vejo uma centelha de reconhecimento nos olhos dos homens. Já ouviram falar dele antes, talvez no anúncio, talvez num frasco de suplemento, mas poucos compreendem verdadeiramente quão vital este mineral é para a saúde de um homem, especialmente depois dos 50. O zinco não é apenas mais um nutriente, é a força vital da vitalidade masculina. É a força silenciosa por trás da testosterona, da energia e do tipo de força que o faz sentir-se vivo, confiante e capaz. Sem zinco suficiente, mesmo a melhor dieta, hidratação e exercício não conseguem restaurar totalmente aquela centelha que costumava sentir tão naturalmente nos seus anos mais jovens. Lembro-me de conhecer o SR Miguel, um professor reformado de 69 anos, que me disse: Drá, sinto que o meu fogo se apagou. Ele não se referia apenas à energia. Ele queria dizer tudo. A sua motivação, o seu impulso, a sua intimidade, tudo parecia ter desaparecido. Os seus resultados laboratoriais disseram exatamente o que eu suspeitava. Os seus níveis de testosterona tinham caído muito abaixo do intervalo saudável e os seus níveis de zinco eram quase inexistentes. Não era que o seu corpo já não pudesse produzir testosterona. Simplesmente não tinha a matéria-prima para o fazer. O zinco é essa matéria-prima, a pedra angular da produção de hormonas masculinas. Quando tem pouco zinco, a fábrica de testosterona do seu corpo abranda até quase parar e isso tem efeitos em cascata em todas as partes da sua vida. O zinco ajuda a regular não apenas a testosterona, mas também as enzimas que governam a saúde do esperma, a função da próstata e até o equilíbrio do humor. É por isso que os baixos níveis de zinco estão frequentemente ligados à fadiga, baixa libido e depressão em homens mais velhos. Mas há outra camada nesta história que a maioria das pessoas não vê. O zinco também fortalece o seu sistema imunitário. É um dos poucos minerais que ajuda os glóbulos brancos a comunicar e a multiplicar-se eficazmente, dando ao seu corpo a defesa de que precisa para combater doenças e recuperar mais rapidamente. À medida que envelhece, isto torna-se ainda mais crítico. Um sistema imunitário forte não o impede apenas de ficar doente,
protege o seu coração, o seu cérebro e a sua vitalidade geral. A parte complicada é que o zinco é notoriamente difícil de absorver, especialmente apenas a partir dos alimentos. Muitos homens tomam comprimidos de zinco, mas o corpo muitas vezes decompõe e perde uma grande parte antes de chegar à corrente sanguínea. É por isso que geralmente recomendo um suplemento de zinco líquido de alta qualidade, apenas algumas gotas misturadas na sua água uma vez por dia. Absorve rapidamente, contornando as barreiras digestivas e indo diretamente para o seu sistema onde é mais necessário. Em poucas semanas, a maioria dos homens nota mudanças subtis mas inegáveis. Mais energia de manhã, um humor mais estável, melhor concentração e sim um aumento notável no desempenho físico e na confiança. Quando os níveis de zinco são restaurados, a testosterona começa naturalmente a aumentar e o seu fluxo sanguíneo melhora à medida que o seu corpo se torna mais responsivo a esses sinais hormonais. A diferença é profunda. É como voltar a aumentar a intensidade do interruptor da sua energia interna. As cores da vida parecem mais brilhantes. A sua motivação regressa e o homem que pensava ter desaparecido há muito tempo começa a reemergir. Mas aqui está o que torna o zinco ainda mais fascinante. Ele não funciona sozinho. Interage com todos os outros minerais que discutimos. Magnésio para o relaxamento muscular, sódio e potássio para o equilíbrio de fluidos e ferro para o transporte de oxigênio. Juntos criam uma teia de vitalidade que mantém todo o seu sistema vivo e a prosperar. E esse último, o ferro, desempenha um papel particularmente poderoso porque enquanto o zinco restaura o fogo, o ferro transporta o oxigênio que mantém esse fogo a arder. E quando o seu sangue não consegue fornecer oxigênio suficiente, até a centelha mais forte começa a desvanecer-se. Por isso, na próxima parte, falaremos sobre o elemento que mantém a sua energia estável, a sua mente aguçada e o seu sangue carregado de vida. Aquele que completa toda esta história de circulação e força. Secção 7. Ferro, o transportador de oxigênio da vida. Há algo de poético no ferro. É o elemento que dá ao sangue a sua cor vermelha profunda. O mineral que transforma o oxigênio em vida. Cada vez que o seu coração bate, envia sangue rico em oxigênio para todos os cantos do seu corpo. Os seus músculos, o seu cérebro, o seu coração e sim, até as partes mais íntimas que definem a vitalidade masculina. E no centro desse processo está o ferro, ligado à hemoglobina, transportando oxigênio como um caminhão de entregas que nunca para de se mover. Sem ferro suficiente, essa entrega abranda e a vida começa a parecer mais sombria. Menos energia, menos clareza, menos impulso. Lembro-me de um homem, o Sr. David, um oficial da Marinha reformado de 74 anos que sempre se orgulhou da sua resistência. Mas um dia ele sentou-se à minha frente e disse: Drá, não percebo. O caminho o mesmo percurso todas as manhãs, mas ultimamente sinto que me falta o ar. A sua pele parecia um pouco pálida, os seus olhos mais baços do que o habitual. Um rápido exame de sangue confirmou. A sua hemoglobina estava baixa e as suas reservas de ferro estavam quase vazias. Ele não estava doente, não era preguiçoso, estava a funcionar com os vapores porque o seu corpo simplesmente não conseguia transportar oxigênio suficiente. A deficiência de ferro não atinge de uma só vez. Entra silenciosamente através de anos de pequenas perdas de sangue, má absorção ou até mesmo hidratação excessiva com água simples que elimina os minerais mais rápido do que o seu corpo os consegue substituir. Para homens com mais de 50 anos, pode manifestar-se como fadiga inexplicável, falta de ar, pele pálida ou falta de concentração. Pode notar que as suas mãos e pés ficam mais frios, a sua resistência a diminuir ou os seus treinos a deixá-lo mais esgotado do que energizado. São todos sinais de que o seu sangue não está a transportar oxigênio suficiente para manter as suas células a prosperar. Mas aqui está o ponto. Quando repõe o ferro adequadamente, o efeito é como recarregar cada célula do seu corpo. De repente, o seu sangue recupera a sua riqueza. O oxigênio flui suavemente novamente. Os seus músculos respondem com força. A sua mente clareia e a sua energia sente-se enraizada e constante em vez de fugaz. Esta não é a energia nervosa da cafeína ou do açúcar, é mais profunda. É o tipo de vitalidade que o deixa acordar pronto para se mover, para pensar, para viver.
No entanto, o ferro precisa de ser manuseado com cuidado. Não se trata de tomar qualquer suplemento de ferro que encontre na prateleira de uma loja. Demasiado ferro pode ser prejudicial, especialmente se acumular nos seus órgãos. É por isso que digo sempre aos meus pacientes: primeiro teste, depois suplemente. Se o seu médico confirmar que tem baixo teor de ferro ou hemoglobina, a melhor maneira de o restaurar é através de formas suaves e de alta absorção. Ferro líquido ou bisglicinato de ferro, tomado em pequenas doses com vitamina C para aumentar a absorção. Misturar um suplemento de ferro líquido em água não só melhora a sua absorção, como também ajuda a distribuir o oxigênio de forma mais eficiente por todo o seu sistema. Em poucas semanas, pode sentir a diferença. Respiração mais estável, mais energia, foco mais aguçado e até melhor fluxo sanguíneo onde mais importa. O ferro não o ajuda apenas a mover-se, ajuda-o a sentir-se vivo, porque cada batimento cardíaco, cada pensamento, cada momento íntimo depende da entrega de oxigênio e quando o oxigênio flui livremente, tudo o resto se segue. A sua confiança, a sua resistência, o seu desejo é a base para se sentir forte e capaz em qualquer idade. Quando o seu magnésio, sódio, potássio, zinco e ferro estão em equilíbrio, algo extraordinário acontece. A sua hidratação torna-se funcional, a sua circulação torna-se eficiente, o sistema elétrico do seu corpo vibra em perfeito ritmo novamente. E a sua vitalidade regressa não em explosões, mas num fluxo constante e duradouro que o transporta através de cada dia com clareza e propósito. Vi homens nos seus 60 e 70 anos a recuperarem a energia que pensavam ter desaparecido para sempre, simplesmente restaurando os minerais que o envelhecimento rouba silenciosamente. Eles não precisaram de pílulas exóticas ou regimes complicados, apenas os minerais certos na sua água todos os dias, porque isto não é apenas sobre hidratação. É sobre restaurar a força vital que corre através de si. O fluxo de energia, oxigênio e força que define o que significa sentir-se verdadeiramente vivo. E agora que compreende como estes minerais trabalham juntos para transformar o seu fluxo sanguíneo, há mais uma coisa que quero que ouça. Uma mensagem final sobre como trazer tudo isto para a sua rotina diária e sentir resultados mais rápido do que pode imaginar. Vamos juntar tudo na conclusão. E confie em mim, não vai querer perder ela a ele. Conclusão: transforma a sua água, transforme a sua vida. Quando olho para trás, para as décadas que passei a tratar homens nos seus 50, 60 anos e mais além, há uma verdade que continua a revelar-se. A vitalidade não se desvanece porque envelhecemos. Desvanece porque deixamos de dar ao corpo o que ele realmente precisa para funcionar como antes, e o lugar mais simples e mais negligenciado para começar a restaurar essa vitalidade é com algo tão comum como a água. Mas assim que compreende como os minerais transformam a água simples em combustível para a vida, ela já não parece comum. Torna-se um remédio. Pense no que abordamos. Magnésio, o grande relaxante, abre as suas artérias e acalma a tensão que tem travado o seu fluxo sanguíneo. Sódio, o herói incompreendido, ajuda o seu corpo a reter a hidratação para que cada golo de água realmente nutra as suas células em vez de passar direto. Potássio, o equilibrador, mantém o seu batimento cardíaco estável e a sua pressão arterial estável, garantindo que a sua circulação flui em perfeito ritmo. Zinco, o mineral da vitalidade, reacende a energia masculina que o faz sentir-se forte, confiante e vivo. E ferro, o transportador de oxigênio, dá poder ao seu sangue, entregando o ar de que as suas células precisam para pensar com clareza, mover-se livremente e ter um desempenho apaixonado. Cada um destes minerais desempenha um papel por si só, mas quando combinados criam algo notável. Restauram a harmonia elétrica natural do corpo, a mesma centelha de vida que tinha há décadas. É por isso que os homens que começam a adicionar minerais à sua água descrevem frequentemente a mudança como um despertar. As suas mentes clareiam, a sua energia aumenta, o seu sangue flui e começam a sentir-se não apenas hidratados, mas vivos. Vi homens nos seus 70 anos a recuperarem a força e a confiança que pensavam ter desaparecido para sempre. Não através de dietas extremas, não através de medicamentos intermináveis, mas através da consistência. Um copo de água mineralizada de cada vez. Este é o tipo de mudança que se constrói silenciosamente, como o nascer do sol, até que um dia percebe que se sente mais perspicaz, mais calmo e mais forte do que em anos. Esse
é o poder de dar ao seu corpo o que lhe tem faltado o tempo todo. Então, aqui está o meu desafio para si. Durante as próximas 3 semanas, transforma a sua água. Adicione aquela pitada de sal não refinado, aquela medida de magnésio em pó, aquela gota de zinco ou aquele toque de mistura de potássio. Qualquer combinação que pareça certa para as suas necessidades. Beba com propósito, não por hábito, porque cada gole tem o poder de carregar as suas células, abrir os seus vasos sanguíneos e trazer o oxigênio a correr de volta para o seu corpo. Prometo-lhe isto. Se for consistente, sentirá a diferença. As suas manhãs serão mais leves, os seus pensamentos mais claros, a sua circulação mais forte. Olhar-se ao espelho e verá não apenas um homem mais velho, mas um homem renovado, um homem cujo corpo ainda se lembra de como prosperar. A água por si só sustenta a vida, mas a água com minerais amplifica. Transforma a hidratação em cura, o envelhecimento em renovação e cada batimento cardíaco num lembrete de que a vitalidade não pertence aos jovens, pertence aos preparados. E se começar hoje o seu eu futuro mais forte, mais perspicaz, mais vivo, agradecer-lhe a todas as manhãs pela simples escolha que fez de nunca mais beber água simples. Se esta mensagem lhe falou, se sentiu sequer uma centelha de esperança, energia ou inspiração, não aguarde para si. Clique no botão Gosto agora mesmo, porque cada clique ajuda esta mensagem a chegar a outro homem que pode estar a lutar silenciosamente com os mesmos desafios que enfrentou. Partilhe este vídeo com um amigo, um irmão ou qualquer pessoa com mais de 50 anos que mereça sentir-se forte, confiante e cheia de vida novamente, e eu adoraria ouvir de si pessoalmente. Deixe um comentário abaixo e diga-me qual o mineral que vai começar a adicionar à sua água hoje. A sua história pode inspirar outra pessoa a dar esse primeiro passo. Se acredita na missão de ajudar os homens a recuperar a sua saúde naturalmente, considere fazer uma doação para apoiar o canal. Cada contribuição vai diretamente para a criação de mais conteúdo de saúde transformador feito para si. Mantenha-se forte, mantenha-se hidratado e vemo-nos no próximo vídeo.